Flamengo e Vasco se enfrentam mais uma vez, só que dessa vez pela semifinal do Campeonato Carioca. E a pergunta que eu faço, e baseado na reação que eu tenho visto de vascaínos, de influencers, youtubers vascaínos, nos comentários, é: será que o vascaíno realmente queria esse jogo? Que a sensação que eu tenho é que existe um clima de bastante apreensão no confronto Flamengo e Vasco por parte dos vascaínos. É sobre isso que nós vamos falar. Agora, antes de seguir com esse vídeo, eu peço sua ajuda para que se inscreva no canal. Se você curte o conteúdo do canal e quer apoiar, se inscreva. Ao se inscrever, não esqueça de ativar o sininho para que você receba as notificações dos próximos vídeos. Tão importante quanto se inscrever e ativar o sininho é deixar o like, o famoso joinha. Através do seu like, o YouTube entende como relevante esse conteúdo e distribui para um número muito maior de pessoas. Comente aqui se você gostou de algo, não gostou, não importa. Comente, interaja através dos seus comentários. A gente pode melhorar a qualidade do conteúdo entregue a você. E de qualquer maneira, o comentário é uma oportunidade de interação. Então, comente. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, nos grupos de WhatsApp. Deixe aqui seu comentário também sobre o áudio. E claro, mais uma dica do que qualquer outra coisa. Na descrição desse vídeo tem um link para que você se torne membro do canal. Veja lá, tem uma série de benefícios exclusivos para você. Uma interação muito mais próxima com o canal. Então venha fazer parte dessa comunidade flamenguista do Norte e, claro, fazer parte dessa jornada. Voltando ao tema do vídeo, Flamengo e Vasco vão se enfrentar pelas semifinais do Campeonato Carioca. São 2 jogos. E a pergunta que eu faço é: será que o vascaíno realmente queria esse confronto? A impressão que eu tenho, notando inclusive a reação de amigos vascaínos e também de canais de youtubers do Vasco, é que eles queriam qualquer confronto, menos o confronto contra o Flamengo. E eu explico. No passado, ali atrás, 3 décadas atrás talvez, esse confronto seria uma apreensão para os 2 clubes, para as 2 torcidas. Um confronto equilibrado, cheio de rivalidade, mas não é o que tem acontecido nos últimos 32 jogos, pelo menos, né? O Vasco deixou de ser um protagonista no futebol brasileiro, mas ainda havia aquele discurso de que clássico é clássico e no clássico os desiguais se igualam. Então, outra pergunta que eu faço: será que Vasco e Flamengo ainda é um clássico? Porque se existe uma coisa que não acontece nesse jogo é eles se igualarem, pelo menos nos últimos 32 jogos, onde existe uma vantagem tremenda do Flamengo. São 11 derrotas, 19 vitórias do Flamengo e apenas 2 empates. Isso mesmo, 11 derrotas, 19 vitórias do Flamengo e 2 empates. É um número muito expressivo, é uma superioridade muito expressiva para quem diz ainda que é um clássico. E aí, o vascaíno, e eu não vou tirar a razão, ele já entra com aquela questão de ser zoado pelo flamenguista, ele já entra com a certeza que vai perder. Ele não vê jogo, ele não vê, ganho num confronto Flamengo e Vasco, porque ele não vê a oportunidade de ganhar. Ele não vê essa oportunidade mais. É como se fosse pegar um time que a derrota já fosse certa. E aí ele vê que só pode perder, porque se a derrota já é certa, o que pode acontecer de pior é tomar uma goleada. Um confronto que já foi cercado de rivalidades e grandes craques. Eu me lembro, e eu comecei a acompanhar futebol e o Flamengo precisamente na década de 80, na segunda metade da década de 80, eu me lembro que ali, 87, 88, você tinha de um lado Zico, Renato Gaúcho, Bebeto, Zinho, Leandro,
sabe? Andrade, Jorginho, Leonardo. Do outro lado você tinha na lateral direita do Vasco Paulo Roberto. Poxa, no meio de campo, Giovani, Bismarck, no ataque Sorato, Roberto Dinamite, Romário, sabe? Eram dois timaços, eram confrontos muito parelhos, era tudo decidido no detalhe. Nos anos 90, Edmundo pelo lado do Vasco, Romário pelo lado do Flamengo. Olha o nível de jogadores que esse confronto reunia. E, de novo, era decidido no detalhe. Mas de lá para cá não é o que tem acontecido. Quando eu digo de lá para cá, vamos colocar aí de 2018, 2017 para cá. O confronto cada vez mais tem tomado proporções de como se fosse literalmente Flamengo e um time pequeno do Rio de Janeiro. Eu disse uma vez, eu fiz um vídeo a respeito, parece, quando o Vasco joga muito bem, parece aqueles confrontos onde o Flamengo está com o jogo enrascado, mas é com um time pequeno do Rio de Janeiro, sabe, que você tem a certeza que o Flamengo vai fazer um gol, ou de falta, ou de escanteio, numa bola que sobrou, ou num pênalti, mas ele vai fazer um gol e vai sair vencedor daquela partida. É justamente essa sensação que eu, como flamenguista, tenho no confronto com o Vasco. E em contrapartida, o vascaíno tem uma sensação reversa. Ele entende que por mais que o Vasco se supere, que ele jogue bem, ele sempre vai perder para o Flamengo. É incrível como as coisas evoluíram para esse cenário, um confronto que era tão característico, era uma rivalidade tão grande, e caiu nesse sentido, onde o Vasco ele se sente muito inferior ao Flamengo. E eu não estou dizendo se é ou deixa de ser, mas clubes dessa grandeza, independente de qual clube está no melhor momento ou não, eles sempre jogavam um nível de competição muito parelho ali. Quantas vezes o Flamengo estava com um time tecnicamente inferior ao Vasco, mas no confronto conseguia superar o Vasco com margem, com sobras. E hoje não. Hoje, eu como flamenguista tenho a sensação que eu estou enfrentando um Volta Redonda, que pode enroscar o jogo ali. Eu não tenho mais aquele frio na barriga. E olha que eu venho de uma geração que Flamengo e Vasco era um jogo. Tudo parava para ver Flamengo e Vasco. E aí hoje, embora eu tenha participado dessa geração que eu citei, eu vejo Flamengo e Vasco com muita tranquilidade, como se fosse um Flamengo e Volta Redonda, um Flamengo e Boa Vista, que por mais que o Volta Redonda possa dificultar alguma coisa, eu vejo no Flamengo a obrigação de vencer o Volta Redonda, e eu vejo no Flamengo a obrigação de vencer o Vasco, e eu nem hesito, eu nem fico preocupado em relação a isso. Eu entendo que em algum momento o Flamengo vai lá e vai vencer, sabe? Mesmo que não jogue bem, vai vencer. É o correto, é o normal, é o natural. Eu não sei se você tem essa mesma sensação, mas eu sinto que o torcedor vascaíno tem uma situação semelhante, só que é o oposto. Ele sente que vai perder para o Flamengo independente de qualquer coisa. Ou seja, ele já entra derrotado. Então, se o clube já entra derrotado, se a derrota já é certa, o pior que pode acontecer é tomar uma goleada, ser humilhado, virar zoação. E isso se agrava ainda mais quando são 2 jogos e não apenas um. Porque se a derrota é certa, são 2 chances de passar por 2 humilhações, já que isso é certa a derrota, né? E como nós vimos no último jogo, Flamengo e Vasco, onde praticamente não houve jogo, no primeiro tempo parecia que era ataque contra defesa, um time pequenininho contra um time grande. No segundo tempo, nos primeiros 15 minutos, até por uma surpresa geral, o Vasco avançou, tentou causar um efeito surpresa indo para cima, mas logo o jogo voltou à normalidade e o Flamengo tomou o controle das ações, né? E aí, por uma série de motivos, até porque o Flamengo não conseguiu ser efetivo, o jogo se arrastou 1-0 até ali o finalzinho, quando o Cebolinha fez aquele golaço, 2-0 sem maiores sustos. E é o que tem caracterizado esse confronto nos últimos tempos, sem maiores sustos.
E aí, a reação que eu tenho visto dos torcedores vascaínos hoje é que eles não queriam de forma alguma pegar esse Flamengo, ainda mais o Flamengo do Felipe Luiz, que não é o Flamengo do Tite, por exemplo, que fazia 1-2-0 e ficava esperando. Dava para você mais ou menos que não passar por nenhuma humilhação e de repente encontrar um gol. O Flamengo do Felipe Luiz não. É um Flamengo avassalador, é um Flamengo que te joga para o campo de defesa, te pressiona e principalmente dá poucas chances para o time adversário criar alguma oportunidade. Embora jogue com suas linhas no campo do adversário, aquela marcação perde, pressiona, ou como o próprio Felipe Luiz diz, só pressiona e não perde, dá poucas chances para o adversário tentar alguma coisa. O Vasco, no último jogo, tentou, mas o que ele tentou não teve efetividade alguma, salvo no início do segundo tempo, como eu já frisei, onde ele causou ali um efeito surpresa e teve até em algum lance com o Verratti uma bola na trave. Mas em via de regra, o Flamengo não te dá chance. Esse Flamengo do Felipe Luiz não te dá chance de causar qualquer tipo de adversidade para o Flamengo. E principalmente o Vasco, que é um clube que, aí eu vou entrar no outro detalhe, os seus jogadores, o Vasco é um time hoje sem confiança, né? Não vem desempenhando bons jogos, não vem tendo bons jogos, e principalmente contra o Flamengo existe uma sequência muito negativa. E essa sequência muito negativa envolve os dois times, né? Esses jogadores, envolve esses dois jogadores, não a sequência negativa para os dois times, me explico, mas essa sequência que esses dois times vêm tendo envolve esses dois grupos de jogadores. E o que eu quero dizer com isso? O grupo do Vasco, ao enfrentar o Flamengo, ele já tem a sensação, a falta de confiança que eles vão, e essa falta de confiança se traduz no desempenho em campo. Eles já têm ali a verdade ou a realidade que eles vão perder aquele jogo, porque isso tem sido assim nos últimos confrontos, quando eles conseguem empatar, é como se tivessem conquistado uma Copa do Mundo, é um evento, é uma final para eles. E já os jogadores do Flamengo, eles entram nesse confronto contra esses jogadores do Vasco já com a certeza de que eles vão ganhar. E essa confiança de um lado e essa falta de confiança do outro, isso também determina muito o destino, o rumo desse jogo. Enfim, esse jogo para o flamenguista ele está muito tranquilo, mais uma oportunidade de pegar um rival que ele gosta de zoar e fazer mais um placar para continuar zoando. Para o vascaíno não aguenta mais ser zoado, então isso é péssimo. Eu acho que o vascaíno de verdade preferia não estar classificado para as semifinais, mas é claro que se assim acontecesse, ele sofreria o risco de não ir para a Copa do Brasil, porque teria que disputar a Taça Rio com o Botafogo, então se for para escolher, teria que participar das semifinais, mas em participando das semifinais, tenho certeza que o adversário que ele não queria escolher seria o Flamengo. Inclusive, eu me atrevo a dizer que o Vasco, se pudesse, ele perderia, esse grupo de jogadores perderia para não ter que enfrentar o Flamengo. O torcedor vascaíno, se pudesse escolher, ele escolheria perder para não ter que enfrentar o Flamengo. E olha, eu digo isso de torcedores que acompanharam a geração vitoriosa do Vasco, ou pelo menos a geração, se não tão vitoriosa, a geração que protagonizava jogos muito competitivos com o Flamengo. E sim, geração vitoriosa. O Vasco teve inúmeros craques, o Vasco conquistou títulos importantes, é um clube tradicionalíssimo, um clube com muita história, mas que nos últimos 20 anos perdeu completamente o protagonismo de quem era. O Vasco é um time que disputa ali para não cair e ver sempre o seu rival, o Flamengo, que em algum momento era o seu grande rival, hoje não sei se posso dizer o mesmo, mas que em algum momento, porque o Vasco, para rivalizar com o Flamengo, tem que avançar muitos, sabe, tem que caminhar muito ainda. Então, o Vasco ele olha para o Flamengo, que é um time protagonista no futebol sul-americano, que disputa todos os títulos, enquanto ele, Vasco, é um time que briga para não cair. Ou seja, eles jogam nos dois extremos, não participam da mesma realidade. E esses times, quando se enfrentam,
se enfrentam numa condição de muita superioridade do Flamengo em relação ao Vasco. E isso vai criando, sabe, um contexto, vai criando uma história e vai formando uma geração. E aí é outro ponto que eu quero me referir. A geração minha, por exemplo, o vascaíno que é da minha geração, certamente ainda tem resquícios de grandeza, de entender que o Vasco é um grande rival do Flamengo, de olhar o tempo do Roberto Dinamite, Romário, Bismarck, Giovani, que eu citei há pouco, ou de olhar o time Juninho Pernambucano, Edmundo, contra o time do Flamengo, do Sávio, do Romário, entender que há resquícios de grandeza. Esse cara já está muito apreensivo. Esse cara já está muito apreensivo. Agora, se você joga para a nova geração, sei lá, um cara de 20 anos, que nos últimos 20 anos, nos últimos 10 anos, quando ele realmente começou a ver muito futebol de uma maneira mais frequente, nos últimos 10 anos, o time dele só perde quando empata com o Flamengo, um jogo a cada 7, a cada 8, é comemorado como se fosse uma final de Copa do Mundo, mas é um evento a cada 8 jogos, ou uma vez a cada 3 anos, e o normal é perder. Esse cara talvez não encare o Flamengo com essa rivalidade. Esse cara talvez, certamente não tenha um resquício do que foi o Vasco um dia. E ele já encara no sentido de inferioridade. Ele já entende o Vasco como um time menor que o Flamengo. Eu fiz até um outro vídeo a respeito se isso era bom ou não para o Flamengo perder um rival que outrora já foi tão importante para ele, porque o futebol vive de rivalidade, mas essa é uma outra discussão. Mas o ponto é que o vascaíno hoje, independente da geração, mas principalmente da nova geração, ele é uma constatação para ele que o Vasco é inferior ao Flamengo, que o Vasco vai perder para o Flamengo. E você vê o nível de apreensão, né? Eu tenho amigos de diferentes idades, aqueles que pertencem à minha geração, né? Tentam brincar, olha, o Vasco vai tirar, o Vasco é grande, isso, aquilo, outro, lembra do feito do jogo de Edmundo em 97, mas eu também conheço gente mais nova, com 20 anos ou 20 e poucos anos, que estão praticamente tendo com uma certeza absoluta que já é farvas contadas, que o Flamengo já ganhou. E está torcendo, inclusive, para que o Carille possa montar um time, um esquema, uma dinâmica para que o Vasco não passe vergonha. Sabe, é como se esses clubes estivessem em duas esferas, em duas realidades muito diferentes, tanto no Campeonato Brasileiro, mas antes no Campeonato Carioca, eram tidos como clubes grandes do Rio de Janeiro. Eu faço essa pergunta: ainda existem os 4 grandes no Rio de Janeiro? Porque a disparidade do Flamengo para os outros aumentou muito. Ainda existem os 4 grandes em relação ao Campeonato do Rio de Janeiro? Porque o Vasco, por exemplo, ele já não disputa, não é protagonista faz muito tempo. De novo, tem uma história riquíssima, não estou questionando isso, mas essa história riquíssima está cada vez mais para trás. Eu costumo comparar, inclusive, com a história na Itália da Juventus de Turim e o Torino. O Torino, na década de 40, 50, era o grande time da Itália. A Juventus rivalizava com o Torino, mas era o Torino o grande time. E de décadas para cá, claro, teve toda uma questão, contexto com o Torino, depois a gente pode explicar, enfim, mais de décadas para cá, o Torino é um time que no clássico de Turim é o time sempre em condição de inferiorização em relação à Juventus. Um outro exemplo, outro paralelo é o Espanhol e o Barcelona na Catalunha, né? Se você for pegar a relação de vitórias, derrotas e empates entre esses dois times, Espanhol e Barcelona, é uma relação muito parecida com o que tem Flamengo e Vasco hoje. De novo, fica a pergunta, a reflexão: será que o vascaíno queria realmente esse jogo? Isso para mim nada mais é do que uma pergunta retórica, porque a resposta você vascaíno sabe, você flamenguista sabe, todos nós sabemos. O vascaíno queria tudo, menos esse jogo, porque a derrota já é considerada por eles como certa. O que está em jogo é se vai ser de um placar humilhante ou não. Bom, vamos ver.
Quero saber a sua opinião a respeito, portanto, deixe aqui seus comentários. Não esqueça de se inscrever no canal e, ao se inscrever, ativar o sininho, deixar o seu like, famoso joinha. Chega lá na descrição desse vídeo, clique no link para se tornar membro, se torne membro, aproveite a série de benefícios exclusivos para você. Faça parte dessa jornada, dessa comunidade, compartilhe esse vídeo com seus amigos e até a próxima.